Você apertou o play e apareceu um bicho feio. Bora pra cima da história do Ceará? Bora! Nesse vídeo, eu queria começar te perguntando, tá? Se essa data aqui, ó, vou colocar ela bem aqui pra você, ó. Essa data aqui, 13 de maio de 1888. Essa data aqui te lembra alguma coisa? Claro que lembra. Nas aulas de História do Brasil, lá na tua quinta série. Tu lembra que foi nesse dia que foi sancionada a Lei Áurea. Lei Áurea. Lei que promoveu a abolição dos escravos ou da escravatura, né? Mas você entendeu. Abolição dos escravos no Brasil. Oficialmente, dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha do então imperador, ela sancionou a Lei Áurea, promovendo aí a abolição da escravatura no Brasil. Ok, mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero te dizer que alguns anos antes, para ser mais exato, no dia 25 de março de 1884, já havia sido promovida a abolição dos escravos ou da escravatura no Ceará. Olha aí. Então, quer dizer, professor, que o Ceará é o pioneiro na abolição da escravatura no Brasil? É. A primeira província a abolir a escravatura, Ceará, em 1884. E é daí que vem aquela expressão, né? O Ceará, terra da luz. Naquela época, nós tínhamos um abolicionista, né? Um grande defensor da abolição da escravatura, chamado José do Patrocínio, lá no Rio de Janeiro, que um grande defensor da abolição, quando ele soube da notícia de que aqui no estado do Ceará, na época ainda era província, né? Aqui na província do Ceará, foi abolida a escravidão, ele veio aqui se certificar, ele veio aqui checar para saber se era verdade mesmo e tal. E quando ele viu que o Ceará tinha promovido a abolição da escravatura, ele apelidou, vamos dizer assim, o Ceará. Ele deu ao Ceará o epíteto, ou o apelido, a alcunha de Ceará, terra da luz. Beleza? E uma das questões de prova de história do Ceará, talvez das mais manjadas, é perguntar para você por quê? Quais os motivos do pioneirismo do Ceará na abolição dos escravos? Por que essa abolição aconteceu primeiramente no Ceará? Alguns fatores devem ter contribuído para isso. Antes da gente analisar esses fatores, tome cuidado com a casca de banana bem grande, que costumam colocar em provas de história do Ceará acerca da escravidão aqui no Ceará. Costumam dizer, ou tentaram nos dizer, que no Ceará não houve escravidão. Olha que absurdo. Tanto houve que nós estamos falando aqui do pioneirismo cearense na abolição da escravatura, tá? Outras mentiras que andaram contando pra gente no Ceará até houve escravidão, mas no Ceará os escravos eram bem tratados. Eram tratados como se fossem membros da família. Oxe, o simples fato de uma pessoa ser escrava, de uma pessoa ser propriedade privada da outra, porque o que caracteriza sobretudo a escravidão é você, no caso o escravo, ser proprietário privada, ser propriedade privada de alguém, pertencer a alguém. Os escravos eram como mercadoria, que eram comprados, eram vendidos, eram levados às feiras para serem comercializados, negociados. No século XIX, nós víamos anúncios em jornais oferecendo peças, como eles chamavam, como os escravocratas chamavam, os donos dos escravos. No Ceará, houve escravidão, sim, e no Ceará, escravo era escravo.
tanto quanto em qualquer outra província. O simples fato, repito, de você ser escravo de alguém, de você pertencer a alguém, de você ser propriedade privada de alguém, já acabou com a história. Independentemente do tratamento aqui ou ali, nada disso. Escravo, é roubada a sua liberdade. Então não queira, não queiremos, ou queiramos, né, o verbo correto, não queiramos diminuir, minimizar a gravidade, a seriedade da questão escravocrata no Ceará, de maneira alguma. Agora, é verdade que no Ceará, o número de escravos, se você comparar com outras províncias, como por exemplo Pernambuco, como por exemplo a Bahia, como por exemplo São Vicente, no caso, né, a antiga capitania de São Vicente, se você comparar com o Rio de Janeiro, de fato, o número de escravos aqui no Ceará era relativamente bem menor. Alguns historiadores afirmam, né, que no Ceará o número de escravos nunca ultrapassou a casa dos 35 mil. E isso é considerado relativamente pequeno, se você comparar com o Rio de Janeiro, com Pernambuco, com Bahia, tá? E dizem também, tá? Tem um historiador, né, o famoso Raimundo Girão, um grande historiador cearense, que diz que quando foi promovida a abolição da escravatura aqui no Ceará, no dia 25 de março de 1884, aqui no Ceará, o número de cativos não passava de 16 mil. Isso na província toda. Isso é considerado um número relativamente bem pequeno. Tá ok? O detalhe é o seguinte. Quais eram as duas principais atividades econômicas do Ceará? Pelo menos até o século XIX. Nós tínhamos a pecuária e nós tínhamos a cotonicultura, algodão, produção de algodão. Pois olha só, as duas principais atividades econômicas do Ceará são duas atividades que, primeiro, não necessitam de muita mão de obra. Se você olhar aqui para a pecuária, por exemplo, e diga, para pastorar ou pastorear uma boiada com 100 cabeças de gado, eu preciso de 100 pessoas, uma para cada boi, uma para cada cabeça? Não, né? Uma, duas pessoas dá de conta daquela boiada. Para, por exemplo, transferir 50 cabeças de gado de um ponto para outro, eu preciso de 50 pessoas, cada uma tangendo uma cabeça de gado? Não, né? Uma pessoa, duas, três no máximo, dá de conta desse trabalho, não dá? É uma atividade que necessita de pouca mão de obra. Eu estou me referindo à atividade fim da pecuária. Vamos para a cotonicultura. A cotonicultura é também uma das atividades que menos necessitam de mão de obra, se você comparar, por exemplo, com a plantação de cana-de-açúcar. Vá uma plantação de cana-de-açúcar, para você cortar muita cana, você precisa de muitos braços e braços fortes, viu? Não é fácil o trabalho do corte da cana. Mas vá uma plantação de algodão. A colheita do algodão, se você comparar com a colheita da cana-de-açúcar, ela é relativamente muito mais fácil. Muito mais simples. Você chega ali no pezinho de algodão, se você soprar, ó, a plumazinha de algodão cai, você pega, bota na sacola, no balaio, né? Que eram cestos que a galera usava para recolher o algodão na plantação. Então, tá feito. Era um trabalho que poderia ser realizado por mulheres e crianças. Tranquilo. Muitos fazendeiros que mexiam com algodão até preferiam utilizar mulheres e crianças como mão de obra do que ter que comprar um escravo que custava caro. Não era qualquer um que tinha, olha, grana para comprar escravos, não. Então colocavam-se mulheres e crianças para fazer a colheita do algodão. Outro detalhe, né? O algodão, o cultivo do algodão, o ciclo vegetativo do algodão, ele é considerado curto, de 6 a 7 meses. A colheita do algodão, tá? Ela era feita uma vez por ano. Uma ou no máximo, raramente, 2 vezes por ano.
Aí me diga se tem cabimento eu comprar escravos que custavam caro para colocar para trabalhar na colheita do algodão uma vez por ano e o resto do tempo vai ficar olhando para mim? Não. Era muito mais vantajoso para muitos você utilizar mulheres e crianças. Agora, aonde é que está a casca de banana aqui? Só porque a pecuária necessitava de menos mão de obra do que, por exemplo, a cana-de-açúcar. Só porque a cotonicultura também necessitava de menos mão de obra e poderia ser feita a colheita do algodão por mulheres e crianças. Isso quer dizer que nós não tivemos escravidão no Ceará? Nada disso. Tivemos sim. Inclusive, nas fazendas de gado, tivemos escravos. Nas fazendas de algodão, tivemos escravos. Agora, era mais comum o escravo ser utilizado aqui no Ceará para realizar tarefas domésticas, limpar uma casa, cuidar dos filhos, do dono, do fazendeiro, limpar um terreiro, lavar roupa, cozinhar. Era muito mais comum esses trabalhos serem praticados pelos escravos. Cuidado, está errado qualquer questão que venha dizer que no Ceará não teve escravidão ou que aqui no Ceará os escravos eram bem tratados como se fossem membros da família. De jeito algum, de maneira alguma. Aqui os escravos também se revoltavam, aqui os escravos também se rebelavam, aqui os escravos também fugiam, aqui os escravos também sabotavam fazendas, e isso são formas de resistência, né? De resistência dos escravos contra a escravidão, fugas, rebeliões, sabotagem de fazendas, assassinatos de fazendeiros, de senhores, de donos de fazendas. Isso é um tipo de quê? De resistência. Suicídio é um tipo de resistência. O escravo se suicidava. É um tipo de resistência à escravidão. Aborto. Muitas escravas sabiam que quando engravidavam, né, seus filhos seriam escravos. Muitas promoviam o aborto forçado do seu bebê. É também uma forma de resistência. Fuga é uma forma de resistência. A criação dos famosos quilombos, que nada mais são do que esconderijos, né, de escravos fugidos, geralmente criados em locais de difícil acesso, né, uma mata fechada, no alto de uma serra. Então, aqui nós tivemos escravidão, sim. Aqui, os escravos vão sofrer, sim, com todas as mazelas características desse sistema, que é o escravista. Aqui, os escravos vão promover várias formas de resistência, sim. Agora, a diferença é se você comparar, por exemplo, com Pernambuco. Lá em Pernambuco, a economia, no período colonial, por exemplo, foi baseada na cana-de-açúcar. Na Bahia, na cana-de-açúcar, no Rio de Janeiro. Lá, a mão de obra escrava representava um peso muito maior para aquela economia do que aqui no Ceará. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente conseguisse estalar o dedo, e ao estalar o dedo, todos os escravos do Ceará, lá no período colonial, desaparecessem, e a mesma coisa a gente fizesse, por exemplo, em Pernambuco, estalamos o dedo, todos os escravos lá de Pernambuco desaparecessem, quem ia quebrar primeiro? A economia. A economia de qual capitania, ou depois, de qual província iria quebrar primeiro? A de Pernambuco. Por quê? Porque a economia de Pernambuco, baseada na cana-de-açúcar, na produção açucareira, dependia muito mais da mão de obra escrava do que a economia cearense, baseada na pecuária e na cotonicultura. A pecuária, inclusive, né, é uma atividade econômica que nem combina com escravidão. Por quê? Porque o produto da pecuária é o boi. E o boi se locomove. O produto da pecuária é móvel, que é o gado. Não faz muito sentido você colocar um escravo para tomar de conta de uma boiada ou para tanger uma boiada de uma região para outra. Por quê? Porque isso vai facilitar a fuga do escravo. Da mesma forma que na cotonicultura, como eu disse agora há pouco, não fazia muito sentido eu investir caro comprando inúmeros escravos
para trabalhar na colheita do algodão, que só acontecia geralmente uma vez por ano. E na colheita do algodão, onde poderia ser utilizado mulheres e crianças. Por quê? Porque o trabalho, o esforço físico, por exemplo, na colheita do algodão é bem menor do que no corte de cana, por exemplo. E nós sabemos que o Ceará, no período colonial, não se destacou na economia açucareira. As duas principais atividades econômicas do Ceará, pecuária e cotonicultura. Pois sem querer, eu já respondi a uma pergunta aqui. Quais os fatores que contribuíram? Ou pelo menos eu já dei uma resposta. Porque em história, né, as perguntas nunca têm uma só resposta. Nada na história aconteceu por um só fator. Nada. Tudo que acontece nessa história é uma soma de vários fatores. Então vamos lá. A pergunta é: quais os fatores que contribuíram para o pioneirismo do Ceará na abolição da escravatura? O primeiro fator eu já falei. Anota aí, viu, bebê? Ou então depois tu volta aí tua fita no teu videocassete para ouvir eu falando de novo. Primeiro fator: o Ceará não possuía uma atividade econômica que dependesse, sobretudo, da mão de obra escrava. As duas principais atividades econômicas do Ceará, pecuária e cotonicultura. Primeiro, não necessitavam de tanta mão de obra. Segundo, nem combinam com mão de obra escrava, pecuária e cotonicultura. Pois está aí a primeira resposta dessa pergunta. A ausência de uma atividade econômica que dependesse, sobretudo, da mão de obra escrava. Mas, repito, nas fazendas nós tínhamos escravos? Tínhamos. Era um número relativamente pequeno, se a gente comparar com Pernambuco, com a Bahia, com o Rio de Janeiro, que dependia da mão de obra, né? Por causa da questão da produção açucareira. Era um número relativamente pequeno e que geralmente era utilizado aí para serviços domésticos. Mas nós tínhamos escravidão, tanto é que estamos falando aqui da abolição da escravidão. Beleza? Antes de irmos para o segundo fator que contribuiu para o pioneirismo do Ceará na abolição dos escravos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa data aqui, anota, isso é importante. Essa data aí, o 25 de março, tá? Aqui no Ceará, no dia 6 de dezembro de 2011, tá? 2011, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará que o 25 de março passaria a ser, 25 de março, tá? 25 de março passaria a ser feriado estadual. Feriado estadual. Eu só que data essa que você botou aí? 6 de dezembro de 2011. Aí foi quando foi publicado no Diário Oficial uma lei estadual determinando que o dia 25 de março passaria a ser feriado estadual. Essa lei, né, inclusive, ela foi iniciativa de um ex-deputado, de um então deputado, né, um deputado chamado Lula Moraes, tá? Ele que enviou esse projeto para a Assembleia Legislativa do Ceará, lá em 2011 foi aprovado e virou lei, né? E foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 6 de dezembro de 2011. É um feriado que a gente chama feriado da data magna. Data magna, dia 25 de março. Celebramos aí a abolição dos escravos no Ceará. Beleza? Show de bola? Mas tome cuidado. Anote essa outra data bem aqui, Anote essa data que eu vou colocar para você bem aqui, 24 de maio de 1883. No ano anterior, 24 de maio, que é isso? Já tinha sido promovida a abolição da escravatura em Fortaleza. Em Fortaleza. Aqui, o 25 de março é a abolição da escravatura em toda a província. Mas no ano anterior, no dia 24 de maio de 1883, já tinha sido alforriado, né, os escravos
aqui no município, na cidade. Quando eu digo aqui, é porque eu estou gravando para você da cidade de Fortaleza. E digo mais, vou voltar mais ainda no tempo. Vou voltar mais ainda no tempo. Eu vou até o dia 1º de janeiro de 1883. 1883. Perceba, ó, antes mesmo de Fortaleza, a vila de Acarape. Acarape. Pode mandar tatuar isso no seu braço. A vila de Acarape, ela se torna a primeira vila, o primeiro núcleo urbano a abolir a escravatura. A vila de Acarape. Professor, eu ouvi dizer, inclusive na escola, que foi redenção. Cuidado. Cuidado. O nome era Acarape. E, posteriormente, em homenagem a esse feito de ter se tornado o primeiro núcleo urbano a libertar os seus cativos, Acarape passou a ser chamado de quê? Redenção. Vila de Acarape passou a ser chamada de quê? De Redenção. A vila muda o nome para Redenção. Tá? Muitos devem ter, quando eu digo muitos, se você cresceu no Ceará, se você estudou, fez seu ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental em uma escola no Ceará, numa escola em Fortaleza, deve ter sido levado pelo professor lá na 5ª série para conhecer a cidade de Redenção. É aquela cidade que fica ali, eu acho que é uns 60 quilômetros de Fortaleza. Bem na entrada da cidade tem um monumento, né, conhecido como Monumento Negra Nua. É uma negra belíssima, bem grande, com umas correntes quebradas, assim, penduradas no seu pulso. O Monumento Negra Nua é exatamente uma alusão, né? É exatamente uma homenagem à redenção, que antes se chamava Vila de Acarape, pela abolição da escravatura no dia 1º de janeiro de 1883. Beleza? Aí, no dia 24 de maio de 1883, foi em Fortaleza. Mas no dia 25 de março de 1884, foi em toda a província do Ceará. E um dos fatores que contribuíram para o pioneirismo do Ceará, eu já falei, foi exatamente a ausência de uma atividade econômica que dependesse, sobretudo, da mão de obra escrava. Uma vez que as nossas principais atividades econômicas quais eram? A cotonicultura e a pecuária. Tá? Show de bola? Show de bola. Agora não se iluda, não. A abolição dos escravos, não só no Ceará, mas como no Brasil inteiro, não significou nada além da liberdade. Não foi dado a esses escravos, agora ex-escravos, nenhuma condição de se inserirem na sociedade, de buscarem um lugar ao sol na sociedade. Nem na sociedade cearense, nem na sociedade brasileira, em canto nenhum. Os escravos passaram a vida sendo escravos, trabalhando de forma compulsória, não recebendo salário, sem instrução, sem estudo, sem educação, sem nada. Aí, de repente, parabéns, vocês agora são livres, podem comemorar. É bem verdade que, no primeiro momento, a comemoração foi grande. Aqui no Ceará, dia 25 de março, e no Brasil como um todo, né, que foi decretada dia 13 de maio de 88. Mas depois que a ficha caiu, muitos ex-escravos pensaram, o que é que eu tenho agora para fazer? O que é que vai ser de mim? Que passei a vida toda escravizado, sem receber um puto, sem estudar, sem nada, sem um pedaço de terra, sem nada. O que é que vai ser de mim? Se eu disser para tu que muitos pediram, foi pelo amor de Deus, para o fazendeiro, para o ex-dono, para continuarem trabalhando nas fazendas. Em troca só de quê? De um prato de comida, do de comer, como dizia a vovó, e de um teto para dormir. Ou seja, não foi pensada uma estratégia, não foi
bolado um plano governamental para dar a esses ex-escravos condições de estudar, de se profissionalizarem, de adquirirem um pedaço de terra, de serem inseridos no mercado de trabalho, nada disso. Tanto é que muitos, agora ex-escravos, vão simplesmente ou se prostituir, ou entrar na criminalidade, ou virarem mendigos nos núcleos urbanos, ou alguns até viraram professor. E alguns até viraram professor. O que eu quero que você entenda é que não foi possibilitado a esses escravos, agora ex-escravos, muitas condições para que eles fossem inseridos na sociedade, no mercado de trabalho, pudessem sonhar com uma ascensão social de maneira alguma. A abolição da escravatura, tanto no Ceará como no Brasil como um todo, só significou a própria liberdade. Aí, professor, você acha pouco? Só você me entendeu. Muitos preferiram continuar trabalhando nas fazendas. Vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo eu volto para a gente analisar outros fatores que contribuíram para o Ceará ter sido o pioneiro na abolição dos escravos. Beleza? Cheiro, volto já. Tchau.